Fala rapaziada do meu canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje sejam muito bem-vindos a um vídeo sobre o Ocaibalion. O livro mais conhecido como Bíblia Ocultista por alguns, outros como livro de manipulação da realidade entre outros, enfim, trago para vocês este conteúdo hoje. E hoje a gente vai estar conversando um pouquinho sobre dois polos, tudo tem dois polos. Eu vou estar fazendo uma leitura breve sobre esse mandamento aqui, ok? Do Ocaibalion. É o mandamento número... Deixa eu me ver nas anotações, só um momento. Número 5, é o movimento número 5, né? O princípio de polaridade, é o que a gente vai ver hoje, né? E eu achei muito interessante, eu venho fazendo a leitura do Ocaibalion há um tempinho, né? É uma leitura recente, ó, onde eu estou. Quando eu tiver terminado, se preparem, porque vai ter um vídeo de análise do Ocaibalion aqui pra vocês, então relaxem, né? Vai sair um vídeo de análise do Ocaibalion, ok? Se preparem também para as parcerias que o canal vai vir parcerias com pessoas diferentes aqui, trazendo ideias diferentes pra vocês também. Então se inscrevam no meu canal, em busca de 200 inscritos nesse canal. E hoje a gente vai trocar um papinho um pouco sobre o Ocaibalion, mais precisamente sobre o princípio da polaridade. Eu vou fazer uma leitura aqui com vocês, então me acompanhem, ok? Logo em seguinte a gente vai trocar uma ideia e filosofar em cima disso, ok? Vamos embora lá. O princípio da polaridade. Tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem seu par de opostos, semelhante e dessemelhante ao mesmo tempo. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se encaixam. Todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Ocaibalion, né? Eu vou ler para vocês até um certo ponto e a gente vai descascando um pouquinho sobre, ok? Esse princípio incorpora a verdade do que tudo é duplo. Tudo tem dois polos. Tudo tem seus pares de opostos, todos os quais eram antigos axiomas herméticos. Esses breves enunciados explicam os velhos paradoxos que deixaram todos os homens perplexos e que foram assim formados. Tese e antitese são idênticas em natureza. Essa diferença em graus, os opostos são a mesma coisa, diferentes e semelhantes em graus. Os pares de opostos podem ser reconciliados. Os extremos se tocam. Tudo deixa e não deixe ao mesmo tempo. Todas as verdades são meias verdades. Toda verdade é meio falha. Há dois lados e etc, etc, etc. O princípio da polaridade explica em que tudo há dois polos, ou aspectos opostos, ou que os opostos são semelhantes em dois extremos da mesma coisa, entre os quais há uma interposição de graus diferentes. Por exemplo, o calor e o frio, ainda que sejam opostos, são a mesma coisa, e a diferença entre eles consiste simplesmente na variação do grau desta mesma coisa. Cara, talvez você não tenha entendido, porque a leitura ela é realmente densa deste livro, mas eu vou estar aqui descansando para vocês. Bom, essa ideia é de que tudo tem dois lados, ok? E quando você parar para pensar, é verdade. Escuro, claro, como o próprio livro deu pra gente, né? Frio e quente, tudo há dois lados da mesma coisa. É como se houvesse um extremo numa ponta, o extremo na outra ponta, mas eles são a mesma coisa, eles não jogam contra, eles são partes de uma coisa maior. É isso que o livro quer dizer, ok? E quando a gente para olhar esse lado da polaridade, é verdade. É verdade. As cores, elas funcionam desta forma. A vida em si funciona dessa forma. A polaridade, ela vai casar muito com a ideia de lado bom, lado ruim. O livro dá outro exemplo, né? Quando ele fala sobre amor e ódio. E vejam só, amor e ódio são sentimentos completamente extremistas, sentimentos extremistas de cada sua parte. O amor é extremista ao afeto, o ódio extremista à raiva. Eles são opostos deste tamanho, aonde no meio há vários outros pequenos sentimentos. Mas eles se complementam de certa forma, compreende? Porque se não há amor, não há ódio. Se não há ódio, não há amor. Por quê? Dentro deste grande pacote, a gente vai incluir o quê? Pequenos sentimentos. Então, essa parte
da polaridade e de que tudo há o seu lado oposto é, de certa forma, muito interessante e muito intrigante, ok? E agora a gente vai prosseguir com a parte que a gente estava lendo, onde o livro vai comentar exatamente na parte onde eu expliquei sobre amor e ódio, ok? Vamos lá. O princípio da polaridade explica esses paradoxos e nenhum outro pode superá-lo. O mesmo princípio opera no plano mental. Vale lembrar que quando ele fala plano mental, ele está falando daquilo que não é material, ok? Ele está falando de tudo aquilo que é puramente mental. Há certas coisas em certos seres humanos, como eu, você e etc., que são inexplicáveis. O que é isso? São coisas e sentimentos e visões que é completamente inexplicável para o humano em si. A gente não consegue literalmente cuspir coisas que a gente pensa às vezes. É literalmente mental. Certos sentimentos, paradoxos, receios. A gente consegue explicar de forma superficial. Por quê? De certa forma, o corpo humano, a mente e a fala, elas funcionam de formas distorcidas, ok? Como assim? A mente, ela trabalha de uma forma muito rápida. A mente, ela tem o poder de transitar entre o passado, o presente e o futuro, quando você quiser. Claro, se você dominar a sua mente. Ela tem esse poder. A fala, ela tem a fala atrasada. Tanto é que você consegue pensar em 4, 5, 10 coisas, 15 coisas, depende do seu QI, ao mesmo tempo que você fala uma coisa apenas. Então a fala, ela é limitada. Mais limitado que a fala, somente o corpo, ok? O corpo, ele é limitado. Porque se você toma uma pancada, você demora semanas, meses para recuperar. Se você não toma cuidado, você morre por causa do corpo. Então o corpo, ele é o limitado. Mas quando a gente fala de polaridade, ok? A gente está falando que tudo no plano material e no plano mental também funciona. E também acontecem da mesma forma, ok? Agora, na mesma parte, na mesma súmula, a gente fala o seguinte. Bem e mal nada mais são, portanto, que polos opostos da mesma coisa. É o que eu vim explicando para vocês. Quando o livro fala bem e mal, não são contra, são só opostos. Só opostos. Separe opostos de contra. Não são porque são opostos, quer dizer que são contra, entendeu? E o hermetista conhece a arte de transformar o mal no bem imediatamente. Uma aplicação do princípio de polaridade é o resumo à arte da polaridade. Torna-se uma fase de alquimia mental, conhecida praticamente pelos mestres herméticos antigos e modernos. A compreensão desse princípio permitirá uma pessoa modificar a sua própria polaridade, assim como os dos outros, desde que ela reconsagre o tempo e os estudos necessários ao domínio dessa arte. O livro propõe para a gente dominar a polaridade, para a gente conseguir dominar a nossa própria polaridade. Então, vejamos um exemplo. A gente falou sobre tempo, ok? A gente falou sobre... Imagine um termômetro, ok? O termômetro, ele é uma linha reta, onde vai ter o frio e o quente. Eles não são contra, são só opostos. Agora vamos inverter no corpo humano. Quando você está com um sentimento ruim, você tem que ser capaz de trocar a polaridade. É isso que o livro quer dizer, mais ou menos, falando de um sentido raso, ok? Porque é praticamente impossível eu passar a profundidade que o Ocaibalion tem sem ser um hermetista, ok? Então não tem como eu transmitir isso para vocês. Mas para vocês tenham entendido, ok? Eu vou trazer muito mais vídeos referente ao Ocaibalion. Livrozinho interessante, tá? Muito interessante, muito profundo. Pode mudar visões de vida, claro, e pode ser acrescentado a várias filosofias. Então se preparem porque vai ter muito conteúdo de qualidade em cima deste livro aqui e em cima das minhas anotações a respeito disso, ok? E se preparem também, já que você ficou até o final do vídeo, eu estou preparando uma filosofia capaz de explicar, tá? O porquê que intelectuais são comuns de ficarem sozinhos. Então se preparem também porque eu vou compartilhar um escrito que eu estou preparando aqui para vocês. É isso, valeu, tamo junto e fui!